Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo deste canal é poder trazer informações sobre o dia a dia do agronegócio, sobre o direito do agronegócio, como forma de auxiliar aí o advogado que queira entender um pouco mais, se atualizar, né? Ou mesmo fazer uma alteração de rota na sua advocacia, buscar uma nova especialidade de atuação. E também o produtor rural que queira entender um pouco mais sobre as questões jurídicas relacionadas à sua atividade, estão todos muito bem-vindos aqui a participar e difundir, compartilhar, curtir os vídeos, compartilha, né? Que é muito importante para difundir o conhecimento e as informações que estão aqui. Vocês também podem me seguir lá nas minhas redes sociais, @Juliano Biziac. Tem todos os dias, tem informações, né? Sobre o direito, sobre o dia a dia do agronegócio, enfim. Acho que com a informação, difundindo a informação, é que a gente consegue proteger a atividade rural e o produtor rural, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que está sendo muito discutido, né? Que é o Marco Temporal das Terras Indígenas. Agora, nessa última semana, houve a votação no STF, né, sobre o tema, e por 9 votos a 2, a tese do Marco Temporal das Terras Indígenas foi derrubada pelo STF, né, e o que pode trazer consequências aí ao agronegócio. Então nós vamos explicar e contextualizar e ao final do vídeo tentar demonstrar o que isso vai trazer de diferença para o produtor, para o proprietário rural e etc, tá? Então, a primeira coisa é poder entender o que é esse marco, essa tese do Marco Temporal das Terras Indígenas. Essa tese, ela estabelece o seguinte: com a aplicação dessa teoria, a demarcação de terras de origem, né, indígena, né, terras remanescentes de populações originárias, elas poderiam ser demarcadas e seriam consideradas terras indígenas, aquelas demarcadas até a promulgação da Constituição Federal de 88, tá? A partir desta data, o marco temporal, então aquelas terras que ainda não estavam demarcadas, então não poderiam mais ser consideradas terras indígenas. Então essa teoria tinha o condão de proteger o direito das propriedades já consolidadas no país, certo? Porque o que acontece? Com esse marco ficava estabelecido um período limite em que se gerava uma segurança jurídica de saber que até aquele período haviam as áreas já demarcadas de terras indígenas e elas prevaleceriam, e as propriedades existentes, registradas, as situações de posse, também, a partir daquele momento, iriam prevalecer, protegendo uma situação e outra. Agora, com essa votação que derrubou o Marco Temporal das Terras Indígenas, essa segurança jurídica cai. Por que essa segurança jurídica cai? Porque você não existe mais um marco de temporalidade para se estabelecer quais são as áreas que podem ser destinadas a terras indígenas, que podem ser demarcadas, tá? E com isso, áreas hoje já ocupadas, né, muitas propriedades rurais, produtivas, né, poderão ser ou expropriadas ou desapropriadas, isso ainda não ficou muito claro, não ficou estabelecido ainda, para fins de demarcação de áreas de terras indígenas. Ou seja, mesmo áreas com situação de posse, de propriedade, tituladas, com matrículas, poderão ser expropriadas, desapropriadas e restituídas, de acordo com essa decisão, para as populações originárias, tá? O que não acontece de forma automática, mas a partir de agora surge essa possibilidade, ou seja, de uma certa forma houve uma relativização ao direito de propriedade, haja vista que mesmo áreas com matrícula e documentadas
poderão ser ou expropriadas ou desapropriadas, tá? É isso que vem gerando uma grande preocupação por parte do setor do agro, né? Porque muitas áreas produtivas se encontram hoje nessas áreas chamadas de remanescentes de povos originários, tá? E aí essas áreas, então, hoje produtivas, poderiam perder espaço para áreas de demarcação de terras indígenas. Então aí é que está a grande discussão, na verdade a grande preocupação, né, dos proprietários, produtores rurais, certo? E a partir de agora, como fica a situação? Ó, essa situação ela não é automática, né? Não é que houve a partir de agora a decisão do STF que esses proprietários e produtores eles perdem já o direito de propriedade, não é isso. É preciso haver um processo judicial para o enquadramento dessas áreas como áreas de remanescentes de terras indígenas. E aí vai ter que ser feito um estudo via laudo antropológico, né, que é também algo que está sendo muito discutido, um laudo antropológico passando por cima de áreas tituladas, etc. Mas, em tese, o procedimento é esse. Um laudo antropológico com estudo para constatação se é ou não área remanescente, e aí dá início ao processo de desapropriação ou expropriação, tá? Ou seja, terá toda uma via judicial de discussão aí pela frente. E uma coisa que ainda não ficou definida, mas que será definido nos próximos dias, nas próximas semanas, é se haverá indenização, como será essa indenização, né, desses proprietários que forem desapropriados, se vai ser só indenização sobre a terra nua, sobre áreas de benfeitoria, enfim, tudo isso ainda não ficou claro, isso ainda será decidido, né? Isso parte do ponto de vista da derrubada desse marco pelo STF, mas ainda existe toda uma discussão lá no Legislativo, na Câmara e no Senado. Existem projetos de lei em trâmite para discussão do marco temporal, existem até mesmo propostas de emenda constitucional. Então a Frente Parlamentar Agropecuária está muito em cima e muito firme desse assunto, dessa discussão, justamente para buscar a proteção do produtor rural e do direito de propriedade. Então nós vamos acompanhando esse assunto e assim que tiverem novidades a gente faz um novo vídeo, né, para poder explicar as atualizações aí, né? Então por hora o que aconteceu? Houve a derrubada da tese do marco temporal e em tese agora é possível, então, haver novas demarcações. Aí, o risco das áreas serem ou expropriadas ou desapropriadas das áreas aí, hoje até produtivas, né? Até mesmo áreas produtivas, tá certo? Mas não é algo automático, não vai perder agora, vai haver toda uma discussão judicial para frente relacionada a casos concretos, situação caso a caso. Por isso, o advogado do agronegócio tem que estar por dentro desse assunto e, por outro lado, o produtor buscar o auxílio do advogado do agronegócio. Tá ok, pessoal? Então é isso por hoje. Curte, compartilha esse vídeo, tem muita informação importante e a gente se vê na próxima semana. Um abraço!